Vamos lá, mais uma questão do TEC 2009. Das recomendações a seguir é indicação de marca-passo definitivo. Esse é aquele tipo de questão que ele bota um monte de caso clínico que você vai resolver essa questão basicamente por eliminação. Você vai ver em cada item qual é o item que está errado e você vai excluir aquela hipótese. E aí tem várias opções de A a E. E antes de falar dessas questões, eu quero conversar com vocês sobre indicações de implante de marca-passo definitivo. Vamos lá. Então, primeiramente, essa tabela ela está presente nos livros textos que são referência bibliográfica da prova e também ela veio da diretriz do ESC de 2013, que é a recomendação de implante de marca-passo. A primeira tabela é basicamente as indicações de marca-passo em pacientes com bradicardia persistente. Vamos lá, as principais indicações, indicação classe 1, você pode ver que está relacionada a pacientes com sintomas ou bloqueios avançados, que aqui nesse caso é independente de sintomas. Então, uma das primeiras dicas para implante de marca-passo, marca-passo é um dispositivo que vai estimular o coração. Então, se eu tenho a necessidade de colocar um dispositivo que estimula o coração, eu tenho que ter sintomas. Ou eu tenho um bloqueio que é tão avançado que eu tenho que colocar antes de gerar o sintoma, porque o sintoma ele pode ser um sintoma muito grave. O paciente pode fazer uma síncope grave e que pode ameaçar a vida desse paciente. Então, um bloqueio de terceiro grau é um bloqueio avançado. Um bloqueio de segundo grau, Mobius tipo 2, é um bloqueio avançado. Então, são bloqueios avançados que vão indicar o implante de marca-passo. E, por fim, se você for observar aqui, indicação que é classe 3, não é indicado o implante de marca-passo, é o quê? É aquele paciente que está assintomático ou causas reversíveis de bradicardia. Então, são esses 3 pontos que eu queria falar com vocês. Não adianta você ficar decorando aqui doença do nódulo sinusal, BAV adquirido. O principal para você focar tanto na bradicardia persistente ou na bradicardia intermitente, qual é? Tem que ter sintoma ou o bloqueio é avançado e, principalmente, ser uma causa irreversível, tá bom? Então, de doença de nódulo sinusal, eu tenho que ter sintomas. Quando eu tenho sintoma que deve ser relacionado à bradicardia, quando a evidência não é conclusiva, cai para 2B. Então, e no paciente assintomático é classe 3, você não deve utilizar. No BAV adquirido, mesma coisa. Aqui, se for bloqueio avançado, você coloca a marca-passo. Se o paciente tiver com sintomas, também você coloca o marca-passo. E, por fim, se o bloqueio é relacionado a causas reversíveis, você não coloca o marca-passo. O mesmo vale para bradicardia intermitente. Exemplo, síndrome Brad-Tach. Para quem não conhece síndrome Brad-Tach, é aquele paciente que às vezes faz uma taquiarritmia, pode ser fibrilação atrial. Inclusive aqui está no segundo item, fibrilação atrial. Aquele paciente faz fibrilação atrial. Você consegue reverter a fibrilação atrial, você faz antiarrítmico, faz beta-bloqueador. O que acontece com o paciente? A frequência cardíaca desaba, chega a 40 e 30. Aí você suspende o beta-bloqueador, suspende o antiarrítmico, ele volta para a fibrilação atrial. Ele fica indo e voltando, ciclando bradicardia com taquicardia. Esse paciente você tem que colocar marca-passo para conseguir tratar. Aí não adianta. Você tentou ajustar a medicação do paciente. O paciente continua sintomático, então não tem muito jeito nesse paciente. Tem que colocar o marca-passo e entope o doente de remédio. Então, Brad-Tach, a estimulação está indicada em doentes com doença do nódulo sinusal quando existe correlação com sintomas de bradicardia, devido à parada sinusal ou bloqueio sinoatrial. Então, essa entra no contexto de sintomas. Aqui é quando a gente fala da fibrilação com alta resposta ventricular. Aqui eu posso incluir também a resposta ventricular lenta. E nesse caso, o paciente que tem o BAVT ou bloqueio de segundo grau intermitente ou paroxístico, que é um bloqueio já avançado. Então aqui o critério ele acaba sendo um bloqueio avançado. Na síncope assistólica reflexa, são aqueles pacientes que começam a desabar e faz síncope com pausas muito sintomáticas, que são documentadas ou por Holter ou em algum exame, por exemplo, tilt test. Então o paciente faz uma síncope importante por assistolia. Então, nesse caso, também está indicado colocar o marca-passo. Pausas mesmo assintomáticas. Quando a pausa é maior do que 6 segundos, também está indicado colocar o marca-passo. E, por fim, como eu já havia falado, bradicardias não reversíveis não coloca marca-passo. Então, resumão. Marca-passo, indicação de marca-passo. Pacientes sintomáticos, bloqueios avançados e causas não reversíveis. Decorou? Fechou aí? Vamos voltar para a questão? Então, vamos lá. Voltamos à questão. Então, vamos lá. Vamos ver quais são os pacientes que têm indicação de marca-passo definitivo. Vamos ver
questão por questão. BAV de segundo grau, tipo 1. Tipo 1 já não é aquele BAV avançado. BAV avançado só começa a partir do BAV Mobius tipo 2. Assintomático. Opa, o paciente está assintomático. Esse bloqueio não é indicativo de marca-passo, com normalização da condução a ver com exercício e atropina. Então esse está fora. Esse eu já cortei, não é essa a resposta. Vamos lá. Doença de nódo sinusal na presença de bradicardia sintomática por uso de fármacos não essenciais ou substituíveis. Então aqui entra naquele critério de reversibilidade. Então eu tenho uma causa reversível da bradicardia. Então essa também está fora. Letra B, eu anulei. Letra C, bloqueio intraventricular e bloqueios de ramo ou bifascicular em pacientes assintomáticos. Opa, assintomáticos, de qualquer etiologia, com ou sem BAV de primeiro grau. Isso aqui entra naqueles... ele não chega a fazer critério de BAV avançado, porque é bloqueio de ramo, bloqueio bifascicular, bloqueio intraventricular, então não faz critério para bloqueio avançado. Às vezes, quando inclui BAV de primeiro grau, faz aquele que chama de bloqueio trifascicular. E se o paciente tiver sintomático, é indicação de colocar marca-passo. Então essa também está fora. Letra D, BAV de segundo grau. Lembrando que aqui ele não especifica qual é o tipo de BAV de segundo grau, com período de resposta ventricular baixa, em pacientes com sintomas definidos por baixo fluxo cerebral ou IC consequente à bradicardia. Essa aqui está muito boa, né? Vamos ler a D, mas a princípio a resposta é essa. Vamos botar um pontinho aqui nessa questão. Essa aqui a questão pode ser a resposta. E por último, BAV de terceiro grau congênito. Pô, terceiro grau é BAV avançado, né? Opa, então será que é esse BAV de terceiro grau congênito? Assintomático, QRS estreito com frequência apropriada para a idade. Então, parece que esse BAV de terceiro grau não está gerando repercussão, porque ele é assintomático, tem um QRS estreito e a frequência é apropriada para a idade. E com aceleração adequada ao exercício, sem cardiomegalia, arritmia ventricular ou QT longo. Então, todas as outras características são benignas. E aí é a pegadinha da questão. O BAV congênito, ele tem algumas particularidades. O que acontece? BAV congênito é BAV que a gente encontra na criança. Sair colocando marca-passo em criança não é uma boa ideia, porque a criança cresce, o marca-passo ele não fica bem posicionado, conforme o coração vai crescendo, pode disposicionar o cabo. Então, eu só vou colocar o cabo no marca-passo se a criança estiver numa situação de risco. E quais são as situações onde a criança está com risco? Se eu tiver bradicardia sintomática, se eu tiver cardiopatia estrutural associada ou alterações graves ao eletro, QT longo, QRS largo ou frequência ventricular abaixo de 50. Tem outras características também, mas as principais são essas. E não é isso que a gente observa aqui. Então essa questão é pegadinha, ele bota um terceiro grau, mas congênito. Então, se o paciente estiver assintomático, sem cardiopatia estrutural e sem alterações no eletro, esse paciente eu não vou colocar marca-passo. Então essa é a pegadinha. Então, resposta D não é, e a resposta final é realmente a letra D. Tá bom, pessoal? Então, a questão pegadinha que a gente vai resolver excluindo as possibilidades, tá bom? A gente vai procurar no texto justamente palavras que vão levar a nossa resposta nesse paciente, tá bom? Grande abraço.